Olá, amigos e amigas do canal Motivação Rema, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Devocional em Gênesis e hoje vamos falar sobre o capítulo 45. Vamos falar debaixo do tema Deus transforma o que era mal em bênção. Você já vai entender. O capítulo 44 termina com Judá suplicando, implorando, e aí o José, no capítulo 45, já não aguentando mais de tanta emoção, ele vai se revelar aos seus irmãos, e aí vai ser uma choradeira, os irmãos vão ficar impressionados, e ele vai falar algo para os irmãos que tem a ver com o que eu vou te falar aqui hoje, debaixo desse tema, Deus transforma o que era mal em bênção. Vamos fazer uma leitura aqui, pessoal, e aí eu vou te explicando aqui sobre alguns versículos, vou frisando alguns versículos específicos debaixo desse tema. Olha o que está escrito aqui, Gênesis 45, versículo 1. Vamos ler do 1 até o versículo 15. Diz assim: Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei a todos sair da minha presença. E ninguém ficou com ele quando se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de Faraó. Disse então José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, pois estavam pasmados diante dele. José disse mais a seus irmãos: Chegai-vos a mim, peço-vos. E eles se chegaram. Então ele prosseguiu: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais nem vos aborreçais, por me haverdes vendido para cá, porque para preservar a vida é que Deus me enviou diante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Deus me enviou adiante de vós para conservar-vos descendência na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como governador sobre toda a terra do Egito. Que coisa forte, pessoal. Veja o que o José, mesmo depois de ter passado por tudo que a princípio, humanamente falando, foram os irmãos que causaram, me refiro ao sofrimento dele, todo o sofrimento que ele passou, ele está falando para os irmãos: olha, não foram vocês que fizeram isso comigo, não. Não foram vocês que me enviaram para cá, não. Quem me enviou para cá foi o próprio Deus, e ele tinha um propósito, foi para preservar a vida. Deus me enviou para cá para um grande livramento, e era isso mesmo que estava acontecendo, pessoal. Eu quero já trazer essa palavra rema para a sua vida. Muitas vezes você não entende porque algumas coisas acontecem na sua vida, porque alguém se perde, no caso de morrer, né? Alguém partir, a gente não entende. Mas muitas vezes era Deus querendo salvar essa pessoa. Talvez, por mais que a gente não entenda, se ela tivesse tido mais tempo, ela se perderia. E uma vez algo aconteceu, uma pessoa muito de Deus, né? Ela faleceu e uma irmã, ela estava em oração e ela falou com Deus, falou: Poxa, Senhor, ela era uma pessoa tão jovem, tão nova, por que isso aconteceu? E aí Deus falou: Olha, eu decidi recolher essa pessoa porque ela estava quase se perdendo, e eu decidi recolher porque eu não queria perdê-la. Essa pessoa relatou isso, né, como um testemunho, uma experiência pessoal. Por que eu estou te falando isso? Porque Deus ama tanto as pessoas e quer tanto a salvação das pessoas que muitas vezes Ele permite que até mesmo essa pessoa ou essas pessoas morram para que elas sejam salvas, antes que elas se percam. Está entendendo isso? Eu sei que para alguém específico Deus está falando essa mensagem hoje. Então, acredite que se essa pessoa ela morreu salva, ela está com Deus agora. Amém? E muitas vezes também as pessoas não entendem porque elas passam por situações difíceis, passam por problemas, por tribulações. Só que muitas vezes as tribulações e os problemas que você está passando, na verdade, estão sendo permitidos por Deus para fazer você chegar onde Deus quer que você chegue. Você pode pensar que é fulano de tal que está fazendo isso, que é uma circunstância que está te deixando para baixo, que é uma limitação que está te impedindo de viver algo, mas muitas vezes é Deus querendo te trazer para perto dele, é Deus querendo trazer você para perto, para o centro do propósito dele para a tua vida, ainda que você não entenda. Versículo 8, pessoal. Aliás, versículo 9. Apressai-vos, subi a meu pai e diz-lhe: assim disse teu filho José, Deus me tem posto por senhor de toda a terra do Egito, desce a mim e não demores.
Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu e os teus filhos e os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não sejas reduzido à pobreza, tu e tua casa e tudo que tens. Eis que os vossos olhos e os olhos de meu irmão Benjamim veem que é minha boca que vos fala. Fareis, pois, saber a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto, e apressar-vos-eis a fazer descer meu pai para cá. Então se lançou ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao pescoço dele. E José beijou a todos os seus irmãos, chorando sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Veja, pessoal, o José ele vai mostrar para os irmãos: olha, Deus me enviou para cá para um propósito. Tinha um propósito. E aí, para resumir, gente, aqui o capítulo 45 e a gente encerrar. O faraó vai ficar sabendo dessa história dos irmãos de José, do pai de José. E aí, pessoal, ele vai oferecer as melhores terras, as melhores coisas do Egito para a família de José, para os parentes de José, porque José era casado, né? E ele vai oferecer até o Uber da época. Eu quero ler aqui contigo o versículo de número 16. Vou ler do 16 até o 20. Está escrito assim: esta nova se fez ouvir na casa de Faraó. São vindos os irmãos de José, o que agradou a Faraó e a seus servos. Ordenou Faraó a José: diga a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã. Tomai o vosso pai e as vossas filhas e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra. A ti, pois, é ordenado dizer-lhes: fazei isto, levai vós da terra do Egito carros para os vossos meninos e para vossas mulheres. Trazei vosso pai e vinde, e não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Veja só, pessoal. Os parentes de José, que outrora, no caso, os irmãos, eles perseguiram José, agora eles vão ter a oportunidade de viver a bênção de Deus que estava na vida de José e através da vida de José. Aí eles vão voltar para Canaã, e quando eles chegam lá, pessoal, quando Jacó fica sabendo, imagina o Jacó sabendo que o seu filho José, o filho pelo qual ele chorou muito a perda, pensou que estava morto, imagina ele sabendo disso tudo, pessoal. Lógico, como aconteceria contigo, comigo, com qualquer pessoa, ele vai querer logo ir para o Egito para encontrar o José. Vamos ver isso aqui, pessoal? Gênesis 45, versículo de número 27 e 28, diz assim: quando, porém, eles lhe contaram todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, reanimou-se-lhe o espírito, e disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, e eu irei e o verei antes que eu morra. Glória a Deus, pessoal. Eu vou encerrar aqui este vídeo, mas não se esqueça disso. Até o momento ruim que você está vivendo, Deus vai transformar numa linda história de superação. Ainda que você esteja sendo perseguido, passe por situações adversas, algumas coisas estejam acontecendo que estejam fora do teu controle, coloque a tua vida nas mãos de Deus, se entregue para Jesus Cristo, ore ao Senhor, confia nele, porque Ele pode transformar tudo isso de uma hora para outra, a curto prazo, a médio prazo ou até mesmo a longo prazo, transformar tudo isso em bênção para a sua vida, através da sua vida, e até mesmo te dar a oportunidade de abençoar aqueles que te fizeram mal e glorificar ainda mais o nome de Deus. Um forte abraço. Se você não é inscrito no canal Motivação Rema, se inscreva, e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!